1 milhão de investidores na Bolsa de Valores. Além disso, o meu convidado faz um alerta sério sobre produtos bancários que não valem a pena. Meu nome é Luiz Henrique Stanger e convido você para mais um Café com Stanger. Para tomar um café aqui comigo, hoje, Thiago Reis. Satisfação enorme ter você no Café com Stanger. A gente que busca sempre convidados de relevância, tanto no mercado local quanto a nível Brasil. Hoje o café entra no nível Brasil. Thiago Reis, fundador da Suno Research, e já vou passar a palavra para você. Quero saber um pouquinho da sua trajetória para a gente começar, Thiago. Eu sou fundador da Suno Research, uma empresa especializada na análise, educação e informação a respeito de investimento para o investidor individual no Brasil. A gente acredita que existe um espaço enorme para a informação de maneira isenta para o investidor. A gente acredita que vários dos serviços bancários que a gente vai falar aqui, eles não precificam da maneira adequada ou oferecem os produtos mais eficientes para o investidor, que precisa de um auxílio para a sua tomada de decisão, e nós estamos lá justamente para fornecer tudo que é necessário para ele tomar uma decisão mais assertiva com seus investimentos. Perfeitamente. O Brasil, que historicamente não tem um número grande de investidores, pessoas físicas, né, na Bolsa, esse cenário está virando. Na minha chamada eu falo sobre um número, 1 milhão de investidores na Bolsa. Quem acompanha, e eu sou um seguidor aí do Thiago Reis, quem acompanha vê que ele tem esse número de chegar a 1 milhão. Eu queria que você falasse um pouco dessa, se está chegando, se está longe, quais os motivos para a gente. A meta de 1 milhão de investidores, o número pode parecer alto, né? 1 milhão de investidores, 1 milhão de qualquer coisa é bastante coisa, mas ainda é muito pouco perto da onde deveríamos estar. O Brasil tem hoje cerca de 0,4% da população, mais ou menos aí uns 900 mil investidores, 920 no fechamento do mês passado, perto de uma população de 210 milhões, ou seja, 0,4%, é muito pouco. Você compara com países de renda semelhante ao Brasil, China, Rússia, é entre 3% a 5% da população. Não vou nem falar dos Estados Unidos, que daí chega a mais 50% dos americanos que são investidores. Então, nós ainda estamos muito longe do potencial e existem alguns motivos históricos para isso. A começar pela baixa capacidade de poupança do brasileiro, né? O brasileiro, ele, em geral, ele consome boa parte da sua renda, são poucos. Está todo mundo na poupança. E daí a gente conversa, os que conseguem poupar, muitos estão em investimentos ineficientes por conta de uma questão histórica. As pessoas no Brasil, erradamente, mas de fato faziam isso, acreditavam que a instituição bancária era o lugar para se buscar informação de investimentos. Era o Google dos investimentos até a virada aí da década, vamos dizer assim. Mas eu acho que com a ascensão da internet, as redes sociais, com programas como esse aqui, que provavelmente você está nos vendo aí por YouTube, isso muda um pouco a dinâmica das coisas. A partir desse momento, com a ascensão da internet, a ascensão de sites como o YouTube e as redes sociais, isso permite que pessoas que não tenham nenhum vínculo com instituições bancárias como nós, possamos emitir a nossa opinião a respeito de investimentos, e muitas vezes tem um alcance maior do que as próprias instituições bancárias. Então, eu sempre brinco, se a gente abrir o seu celular aqui, provavelmente um dos aplicativos que você mais usa é o Instagram. Sim. Nesse mês eu passei o Santander, passei o Banco do Brasil, passei a Caixa Econômica em números de seguidores, e as pessoas passam mais tempo na rede social, passam 2, 3 horas por dia no Instagram, do que passam na agência bancária. Às vezes o cara está na agência bancária e passa mais tempo no Instagram do que conversando com o gerente do banco. Então, a possibilidade da mensagem chegar hoje é muito mais forte do que era no passado. Antes as pessoas iam no gerente do banco, hoje o cara está na rede social. Né? Muitas vezes o gerente do banco está falando com ele e ele está na rede social ali enquanto o cara está falando. Ele está falando e o cara está na rede social. Ouvindo a gente aqui. Ou no próprio Google.
Exato. perguntando, querendo saber aqui, será que o que o gerente está falando é certo, é o melhor? Né? Bacana. Então acho que a dinâmica das coisas começa a mudar e isso, obviamente, começa a ter um impacto profundo no mercado de capitais, no mercado de ações, principalmente, né? Então, por razões históricas, por razões, assim, basta você pegar a DRE, o demonstrativo de resultado dos bancos, você vai ver que o produto menos lucrativo é o investimento direto, aquele investimento como comprar ações, né? Que você paga lá uma corretagem e meio que acabou, você não vai pagar um intermediário ou um produto estruturado. Isso é muito ruim para a lucratividade dos bancos. Então, as pessoas iam lá conversar com a instituição bancária e o camarada falava, compra aqui a capitalização, a poupança. Fica aqui com a gente. Me ajuda a bater minha meta. Me ajuda a bater minha meta. Essa foi boa. Essa daí, assim, cada um tem suas metas. Muitas vezes as metas do banco não são as mesmas que a sua. Então, e essa mensagem começou a ganhar um poder e está viralizando. A consequência disso é que o número de investidores em fundos imobiliários dobrou nos últimos 12 meses. O número de investidores em ações, ele tem crescido. Está chegando no milhão. Está chegando no milhão. Quando a Suno começou, tinha por volta de 560 mil investidores. Hoje já estamos em 920. Só para a gente entender esse tempo, você falou quando a Suno começou. Há quanto tempo a Suno começou? 2 anos. Há 2 anos, então, a gente tinha 500 mil pessoas investindo na Bolsa. Após 2 anos, nós estamos quase batendo esse milhão. Vamos bater Vai milhão. bater em 2019? Eu achava que ia bater mais para o final do ano e talvez já batemos em março. A gente está conversando agora no começo de março. O fechamento de fevereiro foi 919 mil. E se a gente adicionar em março o mesmo número de investidores que adicionamos em fevereiro, nós teremos 1 milhão. Eu acreditava que a gente ia bater. Sim, acredito nesse número, mas achava que ia ser mais para o final do ano. A gente vai bater a minha meta aqui de 1 milhão, que é uma meta pessoal minha, agora em março ou virada, abril, né? talvez. Posso fazer a colocação seguinte, Thiago? Essa saída do cliente tradicional, da poupança, da instituição bancária para o mercado de capitais, para o mercado de bolsa, ele vai se tornar uma coisa exponencial, isso vai rolar um efeito... A gente sempre fala que efeito manada é algo maléfico, mas seria um efeito manada benéfico? Uma viralização positiva. Uma viralização, ok. Exato, uma viralização positiva, vamos dizer assim. Certo. Um vírus do bem. É um vírus do bem porque você passa a investir num produto que a lucratividade fica no seu bolso e não da instituição bancária. Eu desafio aqui qualquer banco pegar as ações dele nos últimos 20 anos e ver se algum produto de banco supera a própria ação do banco. Pega a ação do Itaú, do Bradesco. Vê se algum produto que o gerente te ofereceu a rentabilidade melhor do que as ações do próprio banco. Se alguém encontrar, me avisa que eu pago um almoço. Bom, esse almoço vai ficar para depois, eu acho que ninguém vai conseguir te mostrar isso aí. A gente encerra aqui o primeiro bloco e volta já já. Estou aqui num empreendimento sensacional, que é o Reserva Mata da Praia. Vou encontrar grande Alex Ferreira. A gente está no condomínio horizontal. Um condomínio horizontal com 38 casas. Vamos falar do lazer. Aqui piscina com raia, prainha, acesso para deficiente. Aqui área gourmet. Aqui é o salão de festa, né? Aqui para molecadinha kids. Aqui é um espaço Sport Lounge. Também você tem o acesso para quadra de tênis. O fitness está muito bem montado. A gente tem um spa, tem a sauna, tem uma sala de descanso. Agora a gente saiu aqui de área comum. Vamos entrar aqui na casa 1. E essa casa ela tem 4 suítes, Luiz. Você está falando de 265 metros. Hoje a gente tem 3 tipos de casa e 6 casas disponíveis. Eu quero agradecer ao Alex e estar sempre aqui com a gente, topando esses projetos. É isso aí, pessoal. Até breve. Até o próximo. Retornamos aqui com mais um Café com Stanger, hoje com o Thiago Reis, da Suno Research. Bloco passado, a gente falou uma coisa interessantíssima sobre a chegada de 1 milhão de investidores na Bolsa, né, alcançar esse número, e os produtos bancários que é preciso ter atenção, né, Thiago? Isso aí eu acho que foi um ponto que vai criar uma pulga atrás da orelha de muita gente. Quem acompanha as postagens do Thiago vê que a todo momento que ele fala essa verdade sobre os bancos,
você recebe inclusive feedbacks de funcionários. De gerentes de banco falando, Thiago, você tem razão. Uau! Bom, já mergulhando aqui na Bolsa, eu queria que você, de alguma maneira, sintetizasse para a gente o que é, afinal, a Bolsa. Porque a Bolsa, às vezes, fica muito distante da pessoa mais simples que está lá na casa dele e a Suno e o seu papel é justamente para esse investidor, pessoa física. Exatamente. A Bolsa nada mais é do que um espaço de negociação de participações de ativos. O que são ativos? Participações em empresas, participações em fundos imobiliários, eventualmente até títulos públicos. Então a Bolsa nada mais é do que isso, um espaço para negociação de investimentos. Mas não precisa ser só investimentos, existe também commodities, dólar, câmbio, moedas, enfim. Obviamente que quando a gente vê na TV Bolsa, a gente associa mais com participação em mercado acionário, ações, Perfeito. Que são nada mais do que pequenas participações em empresas. Quais empresas? Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Ambev. Essas são empresas que talvez estejam no seu dia a dia. Obviamente que existem empresas que também não estão no dia a dia das pessoas. Como, por exemplo? Metisa, Ferbasa. O que é Metisa? Enfim, são empresas menores, mas que estão lá na Bolsa que você pode comprar uma participação a partir de R$100, às vezes. Inclusive as corretoras estão entrando num processo que é bom para o consumidor, de guerra de preço na corretagem, ou seja, as corretagens estão ficando mais baratas, então tem corretor inclusive zerando a corretagem, isso é benéfico para o investidor, uma vez que a corretagem para muitas pessoas pesa no ticket na hora de investir. Então, é isso, a Bolsa é isso, é um mecanismo de negociação de participações de ações em empresas. Então, se você quer participar do mercado de capitais, você está, na prática, adquirindo participações em empresas. E daí alguém se pergunta, por que eu vou querer participar? Exato. Isso tem muito a ver com suas ambições financeiras, né? Se você for analisar, a riqueza do mundo está onde? O cara rico que você conhece, esses caras são donos de participações em empresas. Algumas que ele fundou, outra que ele adquiriu, e a Bolsa é um mecanismo para você adquirir participação de outras pessoas, participações em empresas. Então, aonde está a riqueza no mundo? Está nas empresas e a partir do mercado de capitais você pode se tornar um sócio também destas empresas. Essa migração de tantas pessoas vindo dos bancos para a Bolsa, ela influencia o que lá nas empresas? Então, quanto mais gente vem trazendo seus recursos para a Bolsa e colocando, vamos dar um exemplo aí, numa Ambev, esse dinheiro captado no mercado que vai trazer expansão? Como é que funciona essa relação? Meu dinheiro entra na Bolsa, o que acontece na vida real? Obviamente que a maior parte das negociações na Bolsa, elas são chamadas do mercado secundário. O que é isso? São pessoas que vendem as suas ações que adquiriram no passado em algum momento, né? Então, não necessariamente esse dinheiro entra na empresa. Esse dinheiro que sai da sua conta porque você comprou, está indo para a conta de um outro acionista. Mas muitos desses acionistas colocaram dinheiro lá atrás justamente porque sabem que vão ter uma saída para você. Então, o mercado de capitais, ele é um dos grandes financiadores da inovação. Eu sempre cito o exemplo americano. Por que quase toda inovação vem dos Estados Unidos? Alguém vai falar, porque lá tem muito venture capital, tem muito angel investor e tem muito empreendedor querendo empreender porque sabe que lá vai ter dinheiro. Mas por que tem angel investor lá? Por que tem venture capital botando dinheiro? Quem viu aquele filme A Rede Social, isso mostra um pouco disso. Né? Era aquele Saverin botando $1.000, depois entra o fundo de venture capital e bota $500 mil. Esse cara, ele não é um investidor de longo prazo, ele não vai querer ficar com aquela participação até o dia que ele vier a falecer. Pelo contrário, ele administrava um fundo de venture capital que bota dinheiro, bota aqueles $500 mil, vende essa participação depois para alguém, para um private equity, ou eventualmente ele está na bolsa. Então, a bolsa de valores, ela é como se fosse aquele rio que todas as águas desembocam. Acabou nela. Né? Então, o angel investor existe porque existe o venture capital, que existe porque existe o private equity, que existe porque sabe que pode vender na bolsa em algum momento aquela participação acionária. Então, o mercado de capitais ele é uma engrenagem muito importante na constituição de uma sociedade inovadora. Por que os Estados Unidos é um dos países que mais inova do mundo? Porque o venture capital sabe que vai ter em algum momento uma saída no mercado de capitais e
o empreendedor sabe disso. Quando ele vai querer empreender, ele vai aonde? Vai nos Estados Unidos. Então, o Facebook foi fundado por, entre eles, um brasileiro. O Instagram, a mesma coisa. O Google tinha um russo. Então, por que essas pessoas não empreenderam no seu local de origem? Porque não tinha dinheiro lá. É lá nos Estados Unidos. E o que é uma pena, porque os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, o mundo tem o quê? 8 bilhões? Então a gente está falando aproximadamente de 4% da população mundial que tem acesso a esse ecossistema. Seria muito bom se a gente tivesse a população mundial, os outros 96%, podendo também contribuir com essa inovação. Exatamente. O que aconteceria se o Steve Jobs tivesse nascido no Brasil? Provavelmente ele teria sido a mesma coisa, um hippie, mas ao invés de... Bela colocação. Ao invés de vender e criar um iPhone, ele ia estar vendendo miçanga na Paulista. Olha só quantos potenciais a gente não está desperdiçando no mundo todo, não só no Brasil. Ok. Bom, foi bem forte essa definição, né, de bolsa e de investimento. Eu fico por aqui nesse bloco e no próximo bloco a gente vai falar o seguinte: como então se tornar um investidor e quais fatores a gente deve observar na possível aquisição de ações. Até já. Nos vemos no próximo. Quer agendar uma visita? Passa lá no nosso site. Mas, se não é isso que você está procurando, eu tenho outras opções para você. Confere lá, a gente faz de tudo para valorizar o seu tempo. De volta no terceiro e último bloco do Café com Stanger, hoje com o Thiago Reis. A gente já viu um pouco sobre a meta de 1 milhão de investidores, produtos bancários que, pelo que eu vi, são uma furada. Aprendemos um pouquinho sobre o que é a Bolsa e os investimentos. E agora eu quero fazer o seguinte, Thiago. Eu, como você sabe, sou corretor de imóveis e eu me amparo muito em alguns conceitos do mercado financeiro, né? Até te sigo e a gente vê que você dá ali o que tem que se observar nas empresas. Eu já tenho um tempo que trouxe, após algumas literaturas de qualidade, trouxe para os imóveis essa questão. Então, por exemplo, eu sempre falo de fatores intrínsecos, né? Uma qualidade na construção, uma localização boa, né? A gente fala ali um imóvel a partir de e um top, né? Cada um deles vai ter as suas peculiaridades. Quem vai escolher isso é o cliente, naquilo que se apega e naquilo que abre mão. Eu queria dizer se você valida esse pensamento e como que a gente escolhe, vou chamar assim, bons investimentos de uma maneira ampla. O bom investimento, por definição, para mim eu gosto dessa definição, é aquele que faz você dormir tranquilo, né?
Obviamente que, às vezes, tranquilidade demais, você vai abrir mão de rentabilidade. Então, se você quer ter uma certa rentabilidade, você tem que abrir mão, talvez, um pouco de volatilidade no curto prazo. O que eu analiso no investimento de renda variável, que é onde eu invisto majoritariamente, o que é renda variável? Fundos imobiliários e ações, daí sendo ações small caps brasileiras, empresas brasileiras, ações estrangeiras, são algumas características. Eu analiso a renda atual daquele investimento, o potencial de crescimento dessa renda, os riscos e, obviamente, o preço que eu estou pagando. Você que é um especialista em imóveis, sabe que o melhor imóvel, se você pagar muito caro, não vai ser um bom negócio. Perfeito. Né? Então, do que não... Agora, eu vou te interromper porque você me lembrou uma conversa nossa, né? Em que falamos sobre pagar caro ou pagar barato. Né? Então, o brasileiro muitas vezes tem aquela concepção de que eu preciso fazer um negócio da China, eu preciso fazer um negócio imbatível, eu preciso fazer um negócio que nunca ninguém fez. Dentro dos investimentos, como é que você vê isso, tanto para as ações ou, se você quiser entrar aqui na minha área dos imóveis, de o que está barato, o que está caro, o que vale a pena? Né? Eu diria que quase 90% do tempo não existem barganhas em todos os mercados. Obviamente que, como existem 430 ações no Brasil, aproximadamente, vai ter uma ali no meio que está barato. O nosso trabalho é peneirar, né? Então, esse é um pouco do que a gente faz. Mas, realmente, na maior parte do tempo, os ativos, em geral, eles estão bem precificados, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Mas existem momentos de exceção. Vivemos no Brasil e a volatilidade aqui é intensa, né? Então, os nossos amigos de Brasília, eles são sempre muito criativos em criar situações e que muitas vezes jogam o mercado de um lado para o outro, muitas vezes para o lado de baixo. Né? Então, isso cria oportunidades. Os nossos amigos de Brasília, eles são muito criativos em nos criarem oportunidades de comprar ativos baratos. Perfeito. Bom, já me encaminhando para uma pergunta final, para quem está assistindo a gente, Thiago, ficou curioso, gostei desse papo, então se não é lá no meu Itaú Personalité ou no Santander Select que eu vou fazer o melhor negócio, aonde que eu vou fazer e como eu vou fazer? Você que é o fundador da Suno, fala pra gente qual caminho aí a pessoa tem que trilhar para começar no investimento. Bom, regra número 1, evite taxas. Né? Pergunte ao seu gerente quanto que tem de taxa, ali você vai ver que tem muita coisa. A partir do momento que você começar a estudar um pouquinho taxa, você vai ver que o melhor caminho é você investir através de corretoras que tenham uma prestação de serviço boa, que estejam regularizadas com umas certificações da B3, que é uma bolsa, né? E que tenham um custo competitivo. Eu não vou fazer propaganda de nenhuma empresa, certo, mas existem várias que eu daria um ok. Então são empresas que têm essas características que eu citei. Muitas delas elas possibilitam utilizar o chamado home broker. O home broker, ele é um aplicativo, ele é uma ferramenta que você pode acessar tanto do seu computador quanto do seu celular e deixar sua ordem de compra e venda na bolsa ou também em outros investimentos. Então, essa sugestão que eu tenho, não é difícil, se você botar no Google home broker, o que não falta... Home broker, investimento em ações... Você vai ter muita informação. Você vai ver muita coisa lá. Eu quero falar um negócio que eu não poderia deixar de falar com um especialista no assunto investimentos, que é o que a gente tem que fugir. E a gente tem visto nos últimos dias aí diversas quedas de pirâmides. Queria que você desse uma pincelada nisso, porque muitas vezes isso se pinta um baita negócio, se desenha ali uma taxa de retorno nunca vista antes e aí o dinheiro da pessoa vai para o ralo. Exatamente. Bom, regra básica para fugir de pirâmide: prometeu dinheiro fácil, retorno, dobre sua renda ou ganhe 2, 3% ao dia e tal. Não precisa nem ouvir o resto. Poupa o tempo do vendedor, poupa o seu, não faz negócio. Perfeitamente. Eu quero agradecer ao Thiago Reis, presente aqui no Café com Stange. Obrigado mesmo pelas palavras. Queria agradecer também a Vilar Mendonça Machado Advogados, que fica aqui no Espaço Jurídico Vitória, na Enseada do Suá. Não deixe de seguir as nossas mídias sociais, se inscrever no canal do YouTube e se clicar no sininho, você recebe sempre primeiro tudo que acontece aí nas nossas mídias. A gente faz de tudo para valorizar o seu tempo.